Aí está, não, Portugal ainda não é marcação individual, é uma marcação muito agressiva, isto já era aqui quase violação de 3 segundos, já é assinalado possível jogo passivo, 20 segundos, os franceses só têm 6 passos, já só restam 4 ou 3, Rémi Lee sofre falta, perdem para parar o tempo, os árbitros não param agora, 14 segundos, isto é tremendo, é terrível, Portugal acredita que pode marcar o golo, seria um final épico, um final merecido para estes heróis do mar. Paulo Jorge Pereira. Os franceses batem a bola no ataque, Portugal ganha a bola, Portugal vai para o ataque, Rui Silva no contra-ataque, Portugal marca, Portugal está em Tóquio, Portugal está em Tóquio, Portugal vai acabar 29-28, acaba o jogo, acabou, não conta, Portugal está em Tóquio, resultado épico para o handball nacional, um triunfo que parecia impossível há menos de um minuto e Portugal está em Tóquio, os heróis do mar dedicam o triunfo mais importante da sua história, Alfredo Quintana, Portugal vai a Tóquio, nunca tinha acontecido com uma modalidade coletiva, com exceção do futebol. Jorge Tormenta, temos poucos segundos, resultado fabuloso. Não sei o que é que é de dizer, são 50 anos dedicados a esta modalidade e isto é um momento histórico para o desporto português. É naturalmente uma situação que ainda está a ser impossível de controlar. A emoção natural de quem vive o handball há muitos anos, António Areia chora. Os 30 segundos que vocês viram agora foram provavelmente os 30 segundos mais históricos, mais bem conseguidos da história do handball português. 30 segundos que mudaram o rumo da história que o jogo estava a tomar. Toda a gente achava que Portugal não iria conseguir ser vencedor. Eu, inclusive, Portugal precisava apenas de vencer por um golo, estava empatado com bola para chegar aos 29-28 resultado final, mas na altura estava 28-28. Toda a gente com o coração aos saltos quando há aquela interseção na defesa, aquela saída em contra-ataque, Rui Silva com a bola, ele dribla, não levanta a cabeça e só já dentro dos 9 metros do adversário é que levanta a cabeça, encara Vincent Gerard, que estava a fazer até então uma prestação incrível na baliza francesa e marca. E a partir daí não me lembro de mais nada. Perdi completamente a lucidez, porque desde que eu sou apaixonado por esta modalidade, desde que eu faço parte desta modalidade com muito gosto, esta grande, enormíssima modalidade, que é o handball, eu nunca vivi um momento igual. Vivi situações parecidas, presenciei situações semelhantes, mas nunca iguais. E é uma sensação espetacular. Pois pessoal, daqui com vocês é Greg Dace, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Portugal garantiu o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, vencendo ontem a França por um resultado tangencial de 29-28, mas suficiente para nós cumprirmos um dos objetivos que parecia, em certos momentos, inalcançável. Um feito há muito procurado, nunca conseguido e hoje conquistado. Mas antes de irmos para a análise, deixar-te aqui um pequeno reparo, que é: são muitas as pessoas que dizem que nem sempre o foco, a competência, a determinação são suficientes para se conseguir vencer jogos desta grandeza, importância e dificuldade. Essas mesmas pessoas dizem que neste tipo de jogos, que foi o caso do jogo Portugal-França, às vezes é preciso ter uma estrelinha da sorte. Nós não tivemos essa estrelinha contra a Croácia, contra a Tunísia não foi necessária, mas tivemos hoje. E se a maior parte das pessoas generaliza essa estrelinha da sorte, torna banal, digamos assim, eu acho que no jogo de ontem esta estrelinha tem um nome. E quero acreditar nisso, sendo eu crente como sou, quero acreditar que essa estrelinha que nos ajudou e que nos guiou e direcionou no jogo de ontem se chama Alfredo Quintana. Todo este torneio, como foi exposto pela Federação e pela nossa Seleção Nacional, foi feito em memória do próprio Alfredo e ele retribuiu-nos desta forma fantástica. Opa, e pronto, e foi incrível. Só o facto do jogador que marcou o golo ter tatuado no braço direito a imagem do Alfredo Quintana, meus amigos. Um gajo, estou arrepiado a falar nisto, estou a falar a sério. É algo surreal. Bem, mas hoje ninguém vai chorar, isso vos garanto, a não ser de felicidade, mas vamos olhar então para o histórico destas duas seleções à entrada para este encontro. De um lado tínhamos Portugal que estava obrigado a vencer a França, uma vez que vinha de uma derrota frente à Croácia, e antes mesmo de uma vitória frente à Tunísia, uma vitória confortável, vamos ser sinceros. Se a tarefa portuguesa já não era fácil porque ia defrontar uma França, ainda se tornou mais complicada a partir do momento que ficámos a saber, horas antes deste mesmo jogo, que Miguel Martins iria falhar o jogo devido à lesão. Sem um dos jogadores essenciais em campo, eu já estava a ver a minha vida andar para trás, completamente. A grande questão foi perceber se Rui Silva, perante esta situação de Miguel Martins, iria ser o único jogador a fazer a posição de central, uma vez que ele seria
o único jogador de raiz, e se iríamos ter, por exemplo, um Fábio Magalhães ou um Belor Moreira a fazer a mesma posição. Do outro lado, tínhamos a França que estava invencível neste torneio, para variar, né? É a França. No entanto, ainda havia uma conjugação de resultados que podia atirar a França para fora dos Jogos Olímpicos. Uma conjugação difícil de acontecer, muito pouco provável, vamos ser sinceros, nunca na vida iria acontecer. A França entrava por isso bastante confortável neste jogo e foi isso que se verificou nos primeiros minutos da primeira parte. 15 minutos horrorosos da seleção portuguesa, temos que ser sinceros. Portugal entrou com a mesma postura que entrou no jogo contra a França, mas a contar para o Mundial 2021, que não foi há muito tempo, foi em janeiro, e eu próprio frisei isso no vídeo anterior, em que eu disse que as condições estavam praticamente iguais, a situação era a mesma. Tínhamos de um lado uma França confortável, já com a passagem garantida, do outro lado tínhamos Portugal, que tinha a pressão toda do seu lado e que não podia falhar, e que ia ser um jogo que se iria decidir nos pequenos pormenores. Posto isto, o jogador que mais pressão acusou foi nada mais nada menos do que Rui Silva, no entanto foi transversal toda a seleção nacional. A questão é que Portugal defensivamente nem estava muito mal, o problema era mesmo o ataque, que estava muito pesado, jogadores muito lentos, sem criatividade, sem quererem arriscar, e este foi o principal fator e foi aquilo que não se viu do lado da França. A França que entrou em modo treino, atenção, com todo o respeito, mas a verdade é que a França entrou relaxadíssima. Atirava da meia distância, os golos que marcava parecia que era fácil a execução, mas é preciso ter a técnica de remate e saber o que se está a fazer. No fundo, a França marcou golos de todas as maneiras e feitios, até tivemos golos por trás das costas. Arrisco-me a dizer que 80% dos golos marcados pela França até aos 15 minutos foram golos de meia distância. Portugal estava a dar muito espaço para a França atirar e os outros 20% dos golos da França foram continuidades para a ponta ou então situações de 7 metros. Ao fim de 15 minutos o que se via era isto, uma França a ganhar por 6, Portugal muito mal no ataque, a cometer diversos erros. Pela frente também é preciso frisar, Portugal apanhou um guarda-redes, Gerard, bastante inspirado, que segurou e muito da baliza francesa, mas defensivamente Portugal nem estava muito mal. O problema foi mesmo o ataque e do outro lado tínhamos uma França descontraidíssima e tudo parecia correr bem para os franceses, a verdade é essa. A partir dos 16 minutos, 17 por aí, parece que a França baixou demasiado a guarda, Portugal começou a concentrar-se mais, valeu também a entrada de André Gomes, Belor Moreira e Luís Frade, que para a vertente ofensiva foram 3 jogadores essenciais. André Gomes deu muita velocidade ao jogo, Belor Moreira dinamizou o jogo completamente, fez passes bastante criativos, deu uma sequência de lances, situações, deu desequilíbrios ao ataque português que até então não estavam a ser conseguidos, e Luís Frade deu eficácia, porque a verdade é que Vítor Iturriza estava a falhar muito. Situações que não podia num jogo como este falhar. Manuel Gaspar, que também não estava a ter muito sucesso na baliza portuguesa, aos 22 minutos entra Gustavo Capdeville, e foi já com Gustavo Capdeville que Portugal começou a fechar e muito bem a linha defensiva. Capdeville, se não estou em erro, na primeira parte fez... Espera aí que eu tinha isto tudo anotado. Na primeira parte, Gustavo Capdeville fez 3 defesas incríveis, uma delas de 7 metros, e portanto mais não se podia pedir a este jovem guarda-redes luso. A verdade é que de facto Portugal esteve a perder por 6, mas o resultado ao intervalo foi uma desvantagem apenas de um golo. Resultado favorável à França de 13-12. Jogo em aberto, esperava-se então que Portugal entrasse para a segunda parte com uma postura muito melhor do que a com que entrou na primeira, e a verdade é que aconteceu exatamente isso. Portugal começa com bola e é imediatamente visível a estratégia adotada por Paulo Jorge Pereira. A estratégia foi apostar durante os últimos 30 minutos de jogo no sistema ofensivo 7-6. Logo no primeiro lance, a Marcelina consegue ganhar um livre de 7 metros, que foi curiosamente cobrado por António Areia, que hoje esteve muito bem. Nunca vi o António Areia numa qualidade tão boa, e a verdade é que o sistema 7-6 manteve-se constante até ao fim do encontro. A França nunca soube muito bem como defender o sistema e Portugal foi tendo sucesso. André Gomes continuou a ser uma peça muito importante, Rui Silva deu step up, acordou, abriu os olhos e tornou-se um jogador essencialíssimo. Mas se nesta segunda parte o ataque estava a fluir muito bem e Portugal estava incrivelmente bem na vertente ofensiva, a verdade é que na defesa estava uma lástima. Portugal estava a dar muito espaço aos jogadores franceses, que em praticamente 10 segundos de ataque conseguia concretizar. Muita impaciência marcou a defesa portuguesa e Paulo Jorge Pereira viu-se obrigado a gastar um time-out. Esse time-out deve ter valido ouro, porque a verdade é que Portugal, aos 39 minutos de jogo, passa para a frente do marcador pela primeira vez no encontro. Capdeville, seguríssimo na baliza e adiando os empates e os golos que pudessem levar a França novamente para a frente do marcador. No ataque, Rui Silva e André Gomes muito bem. Salientar também que Vítor Iturriza começou a encontrar o caminho para a baliza e as peças começaram a se encaixar todas. Portugal começou a equilibrar e muito o jogo com a França. A França deixou de estar tão relaxada no jogo, começou a perceber que se queria vencer tinha que abrir também um bocadinho os olhos e não podia encarar Portugal como um adversário acessível, como fez
nos primeiros 15 minutos da primeira parte, e a verdade é que desde os 41 minutos de jogo até ao término do mesmo, o que se via era ora gol numa baliza, ora na jogada a seguir era gol na outra, ora depois era gol na outra. Portanto, o jogo esteve de loucos e sempre ou uma equipa na frente por um gol ou empatado. Portugal, que sem nunca abdicar do 7-6, apostou num jogo bastante simples. Que jogo foi este simples? Simplíssimo e suficiente para superar a barreira defensiva francesa. Foi basicamente apostar nas decalagens. O ataque ao espaço, puxar o defensor e soltar. Criaram-se muitos espaços para que André Gomes conseguisse saltar aos 6 metros e ou marcar gol ou ganhar o livre de 7 metros, e conseguiu-se muitas vezes dar continuidade para a ponta, que finalizou com sucesso. Os jogadores portugueses foram ganhando confiança, foram sempre acreditando, mas a 10 minutos do fim da partida, Vitória Torres é excluído, com Portugal a perder 24-23, França com bola, e passou exatamente para 25-23. O que aconteceu a partir daí foi só verdadeiramente mágico. O espírito de entreajuda, o companheirismo, o espírito de luta-sacrifício, meus amigos, foram os últimos 10 minutos mais fantásticos da minha vida que eu alguma vez vi. Portugal com muita predisposição, ataques minuciosos, sem querer errar, mas ao mesmo tempo a arriscar, e a França, por outro lado, também ia conseguindo, de forma natural, chegar ao golo. E aos 59 minutos e 20 segundos, a França gasta o seu último time-out. O resultado no marcador era 28-28, a França com bola para chegar aos 29, Portugal tinha basicamente que defender homem a homem, tinha que pressionar bastante a França, uma vez que o jogo já estava a acabar. O que aconteceu foi surreal. Foram 30 segundos mágicos, 30 segundos onde Portugal defende bem, a França perde a bola, Rui Silva sai em contra-ataque e acontece o que aconteceu. No momento em que eu vejo a bola a tocar nas redes da baliza francesa, eu não me lembro de mais nada, sinceramente. Só me lembro do relato incrível dos comentadores da RTP2 e pá, foi mágico. Toda a gente a chorar, eu emocionado, eu que estava a construir o meu guião, a tirar nota das ilações do jogo, daqueles momentos que eu achava importante, que era para depois trazer aqui para a análise. Opá, enlouqueceu-se tudo e foi mágico, muito mágico mesmo, espetacular. Portugal terminou então o jogo com o resultado 29-28 e está apurado para os Jogos Olímpicos, uma frase que eu nunca pensei vir a dizer. Dar-te agora nota das pontuações que eu atribuí aos jogadores portugueses que foram chamados a ir a jogo. Vamos começar pela baliza e começar por Manuel Gaspar. Manuel Gaspar, que foi o guarda-redes titular e que no jogo com a Croácia teve uma exibição incrível, hoje terminou com uma pontuação de 6.1. Uma pontuação neutra, não muito boa. Ele que só fez uma defesa ao longo de todos os minutos que esteve em campo. Não foi um jogo particularmente feliz para Manuel Gaspar, mas lá está. Se no jogo com a Croácia tivemos um Gustavo Capdeville mal, mas depois do Manuel Gaspar com um rendimento absurdo, hoje foi exatamente o contrário. Gustavo Capdeville terminou com uma pontuação de 7.9 e ele esteve muito bem. Foi importante ele entrar aos 22 minutos da primeira parte e fazer 3 defesas, uma delas de 7 metros, e isto parecendo que não dá um ânimo e uma motivação extra à equipa. Na segunda parte registrei 4 defesas, portanto foi uma peça fundamentalíssima para a segurança e coesão defensiva portuguesa. Passando para a linha de centrais, temos Rui Silva. Rui Silva terminou com uma pontuação de 7.5, ele que até um dado momento estava com uma pontuação de 5.8, uma vez que ele entrou muito mal no encontro, entrou muito nervoso, a acusar muito da pressão, mas ele imediatamente percebeu: meus amigos, se queremos ganhar este jogo, eu tenho que ser uma peça importante, eu tenho que ser o jogador mais importante da nossa equipa, porque sou central e sou o que acaba por estar presente em todas as jogadas ofensivas. Portanto, ele mentalizou-se disso, focou-se, acalmou-se e a verdade é que ele brilhou. Foi uma peça essencial para a dinâmica e construção do ataque português e aquele último golo, pá, explica tudo. Passando para a linha laterais, temos Fábio Magalhães, que terminou com pontuação de 6.5, ele que marcou um golo, mas teve ali 2 erros na segunda parte que custaram um bocadinho cara à seleção portuguesa, teve 2 maus passes, falhou um golo na cara de Gerardo, um golo que inclusive foi literalmente à cara do homem, mas a verdade é que Gerardo também esteve num dia assim. 6.5, de nota mais, já vimos Fábio Magalhães melhor, mas foi suficiente e o resultado mostra exatamente isso, foi suficiente para nós ganharmos. Já André Gomes terminou com uma pontuação de 7.4, 5 golos e deu uma velocidade. O ataque com André Gomes foi uma coisa surreal, soberba. Portugal estava muito passivo, muito pesado, sem ideias no ataque, sem conseguir construir rigorosamente nada, criar rigorosamente nada, e com a entrada de André Gomes a dinâmica ofensiva mudou por completo. Deu maior dinâmica, mais velocidade e captou muito da atenção dos defensores franceses, tendo então espaço para soltar ao para pivôs ou para dar continuidade e portanto ganhar vantagem noutras zonas do campo. Alexandre Cavalcanti terminou com a pontuação de 6.5. Este que foi um dos seus melhores jogos, pelo menos do histórico mais recente, marcou 2 golos, mas quando entrou teve ali 2 erros no ataque que custaram um bocadinho caro. Defensivamente esteve bem e ele é um jogador que está a crescer e eu acredito que ele agora
nos próximos jogos de qualificação para o Europeu 2022 e posteriormente nos Jogos Olímpicos. Ele, se caso seja convocado, vai estar muito, mas muito melhor e mais crescido. Não em altura, atenção, porque ele já é suficientemente alto, mas a nível de jogo e de confiança, porque ele muitas vezes não tem a confiança que precisa para ter que assumir o jogo e pronto, é isso. Outro lateral, neste caso lateral direito, mas que hoje também teve uma importância muito grande em certos momentos a fazer a posição de central, muito pontualmente, mas esteve lá. Belon Moreira terminou com a pontuação de 7.1, ele que entrou no decorrer da primeira parte, à semelhança de André Gomes, quando o jogo estava muito mal ofensivamente do lado de Portugal, e a verdade é que ele dinamizou e muito, mas muito, o ataque português. Criou situações que até então não estavam a ser criadas e foi uma peça essencial para que Portugal conseguisse dar então a remontada e recuperasse a desvantagem de 6 golos na primeira parte. Passando para as pontas, temos Diogo Branquinho, ele que terminou com a pontuação de 6.1, e ele que falhou um golo, e se não estou em erro foi um golo que não podia falhar, digamos assim, os golos também não são para falhar, mas que falhou um golo já numa fase final do encontro, e nessa altura, pá, não se pode falhar golos, não se pode, mas onde ele se destacou, e ele e Lionel, atenção, onde se destacar, Lionel que terminou com a pontuação de 6.2, foi exatamente na vertente defensiva. Na segunda parte foram muito compactos e fecharam muito bem o espaço para as pontas francesas jogarem. Passando para a ponta direita, aí sim, temos os dois pontas que mais se destacaram neste encontro. Estamos a falar de António Areia e Pedro Portela. António Areia que terminou com a pontuação de 7.1. Os dados dele que foram muito simples. 2 golos, 7 matches e falhou 1. 4 golos na ponta e falhou outro. Portanto, foi uma exibição espetacular de António Areia. Eu já não vi, eu acho que nunca vi uma exibição pela seleção tão boa, coesa e compacta e assertiva como esta. Outro ponta, Pedro Portela teve uma pontuação um bocadinho mais baixa, porque de facto António Areia esteve superior em relação a todos os outros colegas da ponta. Pedro Portela terminou com a pontuação de 6.8. Ele que marcou 2 golos, 7 metros, marcou um golo em contra-ataque e outro golo da ponta, portanto teve 100% de eficácia da marca dos 7 metros e não falhou qualquer golo, portanto exatamente, foi 100% eficaz no jogo todo, portanto uma pontuação de 6.8 de nota mais. Passando para a linha de pivôs, Daimar Selina terminou com uma pontuação de 6.5, ele que não foi tão importante no ataque, apesar de ter participado, foi muito mais importante no processo defensivo. Foi um verdadeiro muro e um jogador que deu uma entreajuda, segurou e de que forma a defesa portuguesa e portanto é uma pontuação de 6.5 de nota mais. O outro pivô, Vitória Torriza, terminou com a pontuação de 7.0. Vitória Torriza que entrou muito mal no jogo, principalmente na vertente ofensiva, falhou golos que não podia falhar, mas a verdade é que ele defensivamente esteve muito bem. Na segunda parte, lá atinou, começou a finalizar bem, mas o que lhe valeu, e inclusive marcou 3 golos, mas o que lhe valeu foi a competência, a tremenda competência no processo defensivo. Quem foi também tremendamente competente no processo defensivo foi Luís Frade. Não só na defesa, atenção, mas também no ataque. Mas ele que já nos tem habituado a ser uma peça-chave da defesa lusa, a verdade é que hoje viu-se exatamente isso. Voltou-se a ver exatamente isso. Luís Frade muito compacto, muito coeso, muito seguro na defesa, e no ataque foi o pivô que finalmente começou a acertar com a baliza. Estando Vitória Torriza mal na finalização, Luís Frade entrou, recebeu as bolas e meteu-as lá dentro, marcou 4 golos, portanto foi o melhor marcador a nível de pivôs e terminou então com a pontuação de 7.2, uma pontuação de nota mais. Deixar uma nota à dupla de arbitragem, dupla alemã, que esteve particularmente bem, um jogo muito complicado, com lances, com decisões difíceis que tinham que ajuizar em milésimos de segundo e foram, na minha opinião, bem ajuizados, um critério bastante apertado, mas tendo em conta o jogo que era, tinha que ser um critério bastante rígido e portanto foi um jogo tremendamente positivo do lado da arbitragem. 3 equipas espetaculares em campo, promoveram então um enorme espetáculo. Guys, e basicamente é isto. Espero que tenhas gostado deste vídeo e vá lá que eu vou ter conteúdo de handball para o verão. Ainda bem que a época vai entretanto acabar. E depois uma pessoa fica sem conteúdo, mas vamos ter os Jogos Olímpicos, portanto, tranquilo. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixa o like, comenta o que achares, deves comentar. Inscreve-te se não és inscrito, estás à espera de quê? Partilha o canal e este vídeo com os teus amigos. E guys, pronto, é basicamente isso. Com vocês, obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Com vocês foi Greg Days, até à próxima. E fui. Pau. Now I'm stuck inside my mind, I can't focus on my side. I was chilling like a week ago. Feel so heavy when I'm flying, I feel drowning when I'm dry. I was chilling like I'm going for a walk and the party ain't over. I just wanna talk but I'm